Olá, Roseli Gimenez, aqui, Cultura em Foco, do Instituto Legos. Bem, a gente continua aqui fazendo o nosso material, lembrando a vocês que o Instituto Legos está por todas as redes sociais, com textos lá no Instagram, com vídeos aqui pelo YouTube, no Facebook. Então, acompanhem-nos para saber de tudo que a gente cuida, do que a gente está fazendo. Já fizemos por aqui vários vídeos interessantes. Vejam aí depois no canal. Se quiserem, deixem comentários. Não deixem de curtir, né? Inscreva-se no canal, participem com a gente. E, bem, hoje, não é, particularmente, só um minutinho, eu vou aproveitar para falar um pouquinho de um grande fotógrafo, não é, que tem feito coisas maravilhosas. Agora achei. E esse fotógrafo não é só importante por conta da fotografia, mas pelas causas que ele defende, como vocês vão ver aqui na apresentação. Então, vamos lá. Começando. Isso. Então, o Instituto Legos, não é? E há vários temas por onde abordar a obra do Sebastião Salgado, mas eu acho que a questão da denúncia social é uma, não é, que vale a pena falarmos sobre ela. Eu, desta vez, coloquei as referências logo a princípio, por conta das obras que estão armazenadas, inclusive, em livros, né, contendo as fotos. Então, tudo aqui do Sebastião Salgado, e uma obra da professora Lúcia Santaella, da PUC de São Paulo, em que ela trabalha exatamente a leitura de imagens. Então, como é possível ler uma imagem? É isso também que vamos aqui abordar. Nesse sentido, vamos pensar, não é, o que seriam imagens na fotografia. Parece até uma coisa bastante óbvia, né? Que fotografia lembra a palavra imagens. Mas, de qualquer maneira, uma imagem fotográfica, ela depende de alguém, mas depende principalmente de uma técnica. Eu posso fotografar, imagino que vocês também, mas sem a técnica da fotografia, provavelmente a gente vai fazer aí algumas fotos pelo celular, alguma coisa muito amadora, né? Quem domina as técnicas pode fazer um trabalho melhor. E as imagens implicam, né, em dizer que elas são tecnológicas. Toda imagem fotográfica é algo que depende da tecnologia. No mínimo dos mínimos, tem uma máquina que integra essa técnica, né? Um aparelho, um dispositivo. Sem isso, não há fotografia. E esses são aparelhos tecnológicos, não é? Então, obviamente que a técnica e a tecnologia, nesse caso, caminham juntas. A câmera fotográfica, ela é uma máquina que, como eu já falei em um outro vídeo, né, que trabalha com a questão do olho, ou, de uma certa maneira, fazendo um trabalho técnico, tecnológico, como se fosse o olho humano. Evidente que esse olho humano é um órgão sensitivo, mas, como eu já falei em outra ocasião, sem a questão do olhar, que é a arte
não é? A técnica do fotógrafo, essas coisas também não acontecem. Então, para ler uma fotografia, antes de mais nada, eu tenho que estar diante de uma produção fotográfica. Então, repito, a câmera vai funcionar aí como uma prótese, uma extensão do olho humano, e a ideia do fotógrafo, como eu falei, artisticamente falando ou tecnologicamente falando, é a imagem, que é uma metáfora do fotógrafo caçador, porque ele tem que estar ali na hora certa, no momento certo. Evidente que ele se prepara para isso, mas ele tem que ter este instinto caçador para poder ser um agente desta ação fotográfica. No sentido do caçador, se vocês já viram em documentários, né, um animal em meio a uma caçada, então ele para, hesita, escolhe, verifica o melhor movimento, o enquadramento e o ponto de vista, porque há um ponto de vista, o mesmo objeto pode ser fotografado de várias maneiras. Então, ele se aproxima, se afasta, vê o ângulo. Não é uma coisa que qualquer um possa fazer. Qualquer um pode fazer, desde que entenda da técnica e saiba também ler uma fotografia. E, obviamente, desnecessário dizer que toda foto é uma escolha, e é um ato, é uma ação de escolha naquele momento que é único, não é? Não se repete. Você pode multiplicar a foto, mas o momento de escolha é único. Obviamente que há equipamentos sofisticados fotográficos, mas hoje há até uma banalização, porque os celulares e as selfies, principalmente, banalizaram esta coisa da fotografia, embora a gente também conhece, né, muitos artistas que fazem um trabalho excepcional usando como máquina o celular. E, bem, como diz a professora Lúcia Santaella, o que democratiza se perde na especialidade. Bom, a fotografia, por mais artística que ela seja, ela tem algo que é o traço do real, não é? Ela é uma imagem, portanto, tem todo este trabalho do imaginário, aquela questão do espelho, do olho, do olhar, mas é um real, é algo que pelo menos estava lá, né? É o que se diz como uma conexão física. Há um objeto, havia um objeto, ou uma pessoa, uma paisagem, né? É singular, como eu disse, o momento é único, não se repete. A foto indica o referente, portanto, há um tema. E o dedo que dá o clique, ou que aperta o botão de foto, é sempre algo que aponta para a realidade. E, de qualquer maneira, sempre há um tempo, um espaço, uma designação histórica fotográfica, e isso tem um poder documental muito forte, por exemplo, no trabalho jornalístico, não é? Algumas fotos, até premiadas, não é? Captaram momentos únicos de uma guerra, principalmente, não é? Inclusive, muitos fotógrafos correm, e alguns morreram durante esse momento de captura daquele real trágico. A imagem na fotografia, né? Você tem a imagem na pintura, a imagem na escultura, mas aqui a gente está falando de fotografia. Ela é sempre um duplo, como eu já falei, a questão do espelho, é você e a imagem, o olho capturando alguma coisa e um olhar único, singular nessa captura. Quando você olha para qualquer dado do real, um rio, uma árvore,
é visível e é vasto, é grande. Daí o ponto de vista e o enquadramento serem também únicos, não é? E pode ser excelente artístico e pode ser simplesmente a foto de uma árvore, né? Quando a gente vai fazer um trabalho, você lê um texto verbal, tem um tipo de leitura ou de letramento, mas há também o letramento digital, né? Então, segundo a construção da professora Lúcia Santaella, naquela obra que eu coloquei em referência, você tem níveis de leitura. O sentimento, o motivo, o olhar atento àquilo que constitui aquela linguagem visual, porque aqui não se trata da linguagem verbal, né? De ler, por exemplo, um poema, e mesmo quando a gente lê um poema, há uma linguagem visual que se apropria daquele verbo, daquelas palavras. Mas, especificamente na fotografia, a matriz que prevalece, ela é visual. Sem entrar muito nesta questão teórica, não é? Mas você tem matrizes visuais e, portanto, imagens que podem ser não representativas, quer dizer, não há um objeto exatamente ali fotografado. São edições, às vezes, de pontos de luzes ou pontos de um verde de uma árvore e não a árvore em si. É isso que a gente chama uma forma que não é representativa, porque não há exatamente ali um objeto. Às vezes ela é figurativa, uma simples foto 3x4 ou de alguém numa paisagem, ou de um cão, enfim, de uma escada, há um objeto ali que é figurativo. E há formas representativas que são simbólicas. Por exemplo, se você fotografar uma bandeira, há por trás desta bandeira, não é? Algo que torna esta forma uma representação simbólica. Você fotografou a bandeira, mas, de repente, a ideia que está ali é todo um país, toda uma cultura de um determinado país, por exemplo, né? Bom, entrando exatamente em Sebastião Salgado, muita gente já disse que a estética que ele trabalha, ela é documental. Alguns poderiam, não é, dizer exatamente fotojornalística, não é? Mas há uma estética. O próprio Sebastião Salgado sempre se esquiva de ser considerado um artista. Ele diz que ele é simplesmente um fotógrafo, mas não dá para pensar assim quando a gente visualiza as fotos que ele faz, não é? É como se, além do fotojornalismo, não é, daquela coisa documental, houvesse uma narrativa por trás de cada uma daquelas imagens. É isso que a gente chama de estética, né, de arte. Então, além da reportagem, a arte. Ele mostra algo documental, mas que tem um olhar, além do olho, um olhar artístico. Bem, a foto que vocês veem para provar aquilo que estamos aqui falando é algo impressionante. Cada vez que eu vejo essa foto, eu vejo o movimento. É como se houvesse uma engrenagem correndo por entre essas pedras. Essa engrenagem, vista assim à distância, não identifica pessoas. Se eu aproximo não o olho, mas o olhar, a interpretação, a narrativa, o nome, não é? É uma foto de Serra Pelada. O que eu vejo realmente é esse formigueiro de trabalhadores que correram a Amazônia pela febre do ouro na década de 80. Mas essas imagens, veja, em preto e branco. Não é? Não há uma cor para diversificar esse olhar, não é?
Você vê milhares de homens carregando sacos, encharcados, embriagados pelo sonho de estarem ricos. Essa foto, em particular, causou um grande impacto. Toda essa série que ele fez em Serra Pelada foi assim impressionante, impactante. Quer dizer, você vê um movimento, é quase cinema, né? Como se você tivesse aqui o que a gente chama uma linguagem híbrida, porque não há estaticidade. A foto não consegue dar ao olhar a sensação de coisa parada. Há um movimento, né? Então, eis a grandeza desta foto. Só um minuto. Cadê aqui? Vamos para outra. O fundo da tela agora mostra uma manada. Está numa das séries que o Sebastião intitulou Gênesis, né? Uma espécie de origem do mundo, em que ele fotografa animais, terra, paisagens e a grandiosidade, não é? Em primeiro plano, este líder da manada e todos os demais, com filhotes, inclusive. Vejam, novamente, em branco e preto, é como se a gente fosse tomada, não é, por essa invasão desses animais grandiosos que nós sabemos têm uma memória, e é essa memória que o Sebastião Salgado eterniza na foto, né? Eterniza, com completos, não é? Sem que o marfim tivesse sido arrancado para fins escusos, né? Gananciosos. Esses animais estão em toda a majestade. Então, dessa série de fotos intitulada Gênesis. Como a princípio eu coloquei, né, todas as fotos, aquela de Serra Pelada, mesmo essa dos elefantes, elas apresentam um caráter de denúncia, não só uma denúncia social, mas uma denúncia da terra, da natureza que se está perdendo, né? Em que o ser humano está corrompendo essa natureza. E nessa série que Salgado denominou Campo de Refugiados, né, na década de 80 também, na Etiópia, aqui em particular, há uma série, eu trouxe uma, mas há uma série de fotos retratando essas pessoas confinadas, né? De tempos em tempos, e recentemente também a gente assistiu a outros confinamentos, não é, de refugiados em barcos que morrem afogados antes de chegar ao destino. E a beleza dessa foto, para além do registro do documento, não é, para além da marca, você ainda tem uma leitura fotográfica da Pietà, que é a mãe, não é? E seu rebento, e o seu filho. Então, no olhar, a criança aconchegada é algo que vai, como dissemos, além do documento, muito, muito além da simples imagem. Então, além do olho, como eu já expliquei outras vezes, há um olhar neste clique. Ainda que a gente veja outras figuras ao fundo, o nosso olhar é capturado por essa imagem. E a questão da denúncia social continua numa série que ele denominou Êxodo. Aqui, pela própria natureza da paisagem, num país latino-americano, pelas vestes, não é, das pessoas. Então, elas estão partindo, tomadas neste ângulo, não é,
pelas costas, significa deixando para trás suas origens, até pessoas que se perderam ao longo da trajetória e carregam as únicas coisas que têm, seus animais, suas crianças e algum alimento para sobreviver à partida. Na maioria das vezes, são saídas de seu lugar para busca de lugares melhores, de melhores condições, não é? Aqui, também num campo de refugiados, não é? Mas mostrando esta ideia. As pessoas estão refugiadas por quê? Porque saíram de seus lugares de origem, estão confinados em outro lugar, no aguardo de poderem entrar, de serem aceitos em uma situação melhor. Vejam que a denúncia existe e, novamente, em primeiro plano, a mãe e uma criança, não é? Nesta imagem que é bela e, ao mesmo tempo, ela é trágica, né? Com alimentos sendo preparados, as pessoas tentando montar barracas para se protegerem, alguns desnutridos, de qualquer maneira, com a esperança de tempos melhores. Esse livro, Terra, do Sebastião Salgado, traz inúmeras fotos maravilhosas. Essa foto dessa menina, hoje já uma moça, ficou consagrada, né? Uma das fotos de pessoas muito significativas, não é? Pela beleza capturada, pelo olhar. Por quê? Quando uma foto, uma imagem é disparada, ao olhar do fotógrafo e ao olhar do fotógrafo que se encontra com o olhar do capturado. É aquela imagem da metáfora do caçador, né? Eu olho e sou olhado, eu capturo e também sou capturado. E nós agora, como leitores dessa imagem, também nos sentimos capturados pela foto e pelo olhar de quem foi fotografado. Aqui, eu costumo sempre usar essa palavra biografema, porque não é a ideia de que o Sebastião Salgado tivesse feito uma biografia com as suas fotos, mas ele também buscou, em traços da sua própria vida, marcas que pudessem estar eternizados numa foto. Então, aqui ele está com a esposa, parceira também em seus projetos, e está num espaço em que eles, né, em que ambos conseguiram um replantio, conseguiram fazer com que uma terra infértil pudesse ser produtiva. A foto não é do Sebastião, não é? Mas é uma foto que mostra a ideia de como ele e a sua mulher estão integrados à natureza. E eu chamo de biografema porque esses traços que são os familiares, os da própria terra, os das raízes deles, estão também em fotos que o Salgado revela. Essa é uma foto interessante, uma foto em movimento do Gorka Lerach, que mostra, não é, um abrir e fechar de olhos. Na maioria das vezes é isso que a gente faz ao fotografar, né? Você abre bem os olhos e pisca, de uma certa maneira, para uma captura. E aqui, numa captura fantástica desse outro fotógrafo, está o próprio Sebastião Salgado, né? Como uma autoficção, ou seja, como
um alter ego, né? Ele de si mesmo. E, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, o cineasta Wim Wenders, junto com o filho do Sebastião Salgado, produziram O Sal da Terra. É uma viagem com Sebastião Salgado. Aqui ele é o capturado, já que o documentário mostra paisagens, pessoas, animais, mas também o próprio fotógrafo. Então, o documentário tem isso, né? É um olhar sobre o próprio olhar, um olhar para olhar o fotógrafo, um olhar que se debruça à câmera, o olhar de quem vê a foto e mais, né? Imagem sobre imagem, imagem da fotografia hibridamente colocada no cinema, porque o cinema é híbrido por isso, né? É uma mistura da linguagem verbal, da linguagem visual e da linguagem sonora. Afinal de contas, há uma captura de sons, não é? Há a captura da fala, há também a linguagem verbal numa legenda, quando essa imagem é traduzida por palavras escritas. Então, em suma, esse é um documentário estético, né? Bem, várias vezes eu trabalho essa questão do olho e do olhar. O olho é um órgão sensitivo, o olhar é um órgão estético, digamos assim. Há um poema do Oswald de Andrade que eu gosto muito e acho que traduz bem o que a gente quer dizer com o olhar. Olhar uma coisa pela primeira vez. Ver é diferente de olhar, não é? Aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. E é bem isso, não é? Se eu leio sobre um abacateiro, o abacateiro, ainda que visto lá no mundo real, toma proporções poéticas em um poema. Vale dizer a mesma coisa para uma fotografia. Uma árvore é uma árvore, mas quando eu capturo esta árvore num poema, no cinema, na fotografia, na pintura, na escultura, aquele que era o olho do real passa a exercer interpretação sobre mim, sobre aquela imagem capturada. Diz Lacan, não é, o psicanalista, a respeito dessa questão. Somos seres olhados no espetáculo do mundo. Essa é uma frase belíssima, porque também somos seres capturados, né? O olho e o olhar. Esta é para nós a esquise na qual se manifesta a pulsão ao nível do campo escópico. Esquise porque o olho está separado do olhar, fisicamente falando. Manifesta-se como pulsão, porque é um órgão sensitivo, mas que se manifesta no campo escópico. A escopia é aquilo que se refere ao olhar. Então, a esquise entre o olho e o olhar, isso quem diz é Merleau-Ponty, e Lacan inspira-se nessa ideia de Merleau-Ponty para o que é invisível e visível. Invisível, visível é esta relação olho-olhar, quase uma brincadeira de esconde-esconde. Eu vejo e não vejo. Então, isso indica para Lacan que, sem aniquilar o simbólico, que são convenções acerca do mundo, o imaginário, que são as imagens, e o real, que é o que está ali, é o que, enfim, é o que existe, não é? Há uma entrada. O real entra, não é?
pelo imaginário, que é uma imagem, e simboliza. Assim, imaginem uma maçã, não é? Ela tem algo do objeto que é real, é da realidade, é do mundo, capturada numa imagem. Ela trabalha o imaginário porque ela é um espelhar de si mesma, e, ao mesmo tempo, a maçã adquire, para o olhar, interpretações múltiplas, variadas. Pode ser o início do pecado, pode identificar a ideia de uma marca famosa, pode ser aquilo que mata a fome, enfim, há múltiplas interpretações simbólicas de uma imagem, imaginário, que é um objeto presente no mundo real. Segundo Lacan, o real sempre estará um passo atrás da representação e da imagem. Claro, não é nesta ideia que eu disse e exemplifiquei com a maçã. É por isso que a gente usa estas expressões: tocar com os olhos, comer com os olhos ou desnudar alguém. É essa captura do real, que se traduz em imagem, mas se torna simbólico, porque, por exemplo, comer com os olhos é uma expressão interpretativa, assim como tocar com os olhos, e principalmente desnudar alguém. Aqui há algumas fotos, esta em particular é feita no Amazonas. É impressionante como a gente tem a cultura inserida no natural, porque você tem pés de trabalhos, né, inseridos na própria terra, mas pés vestidos em sandálias. São fabricações, não é? Mas são fabricações também que evidenciam que esses pés que extraem ou já extraíram, por exemplo, a borracha, né, na região, agora vestem o efeito daquilo extraído, que é a sandália feita pela borracha, né, pelo trabalho. E, nesse caso, o ser que extraiu pôde usar um dos produtos dali extraídos, né? Nem sempre isso acontece. Esta é uma imagem impressionante no Kuwait. É uma explosão de campos de petróleo. Bem, é desnecessário, porque quando a gente explica muito, acaba estragando o melhor, não é? Mas aqui, tudo que eu acabei de falar se reflete nesta fotografia. Há um dado do real, um campo de petróleo em explosão. Esse é o dado do real. A imagem capturada é a fotografia, e aquilo de simbólico que eu tiro. Um ser humano, este petróleo sendo explodido e exalado, e, portanto, se pode até pensar perdido, algo tão caro, um ouro que, extraído, foge pelos ares, né? Ou outras leituras, eu posso pensar na explosão maléfica também das bombas. Aliás, isso lembra aquele cogumelo da bomba atômica. Então, de novo, não é? A fotografia, em particular, essa fotografia estética, parte de um dado do real, transforma-se em imagem e produz leituras interpretativas simbólicas sobre um evento. Bem, por que Sebastião Salgado usa preto e branco?
não há fotos coloridas, né? Palavras do próprio Sebastião Salgado. Comecei a ver em branco e preto. Mesmo deixando de lado o sofrimento e as agruras humanas que fotografou em seus trabalhos anteriores para dar ênfase à beleza que ainda resiste no planeta, Salgado não abandona um elemento essencial em sua fotografia, a ausência de cores. Nada no mundo é em branco e preto, mas o fato, aí Salgado, né? Mas o fato de eu transformar toda essa gama de cores em gamas de cinza me permitiam fazer uma abstração total da cor e me concentrar no ponto de interesse que eu tenho na fotografia a partir desse momento. Eu comecei a ver as coisas realmente em branco e preto. Qualquer pessoa que olhar vai restituir a cor, porque o universo é em cor. A partir desse momento, aquela fotografia não é só minha, mas também da pessoa que está vendo. O que eu falei já aqui, quem captura é capturado. E quando eu olho uma fotografia, eu também sou capturada e capturo aquela imagem, como se em um espelho eu pudesse ver esse reflexo. Bem, espero que eu tenha dado um gostinho de quero mais para as obras maravilhosas desse magnífico ser humano, mais do que fotógrafo, para esse magnífico ser humano. Continuem sempre seguindo o Instituto Legos para ver este e muitos outros vídeos tratando de arte, pintura, cinema, fotografia, coisas da cultura, denúncias sociais, trabalhos com a linguagem, com a educação. Então, se você gostou de tudo, inscreva-se no canal, curte, deixe comentários e continue sempre conosco. Por hoje é isso. Aguardo você na próxima e deixo aí o recadinho. Veja todos os vídeos que estão por aqui. Até a próxima!